Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus os abençoe em mais um evento de espiritualidade. Poderíamos talvez tratar do assunto enfatizando o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, que fala dos ditos 4 gigantes da alma, que seria a inveja, o ressentimento, o ciúme e o medo. Mas quando se fala de gigantes da alma, no sentido de forças negativas que nos atravessam o comportamento, é forçoso fazer um exame um pouco mais amplo acerca de toda essa gama de imperfeições que ainda nos acompanha. É Joana de Ângeles também que vai dizer que a criatura que arrasta a sua sombra nada mais traz do que as heranças do período primitivo que vivera. No processo da reencarnação, estas sombras vão se diluindo à medida que o indivíduo vai adquirindo iluminação interior. E o primeiro passo nesse processo, além da reencarnação, que já nos é uma lei dada por Deus para que nós nos recuperemos, existe a outra etapa que cabe a cada um de nós. Primeiramente, entender a função ou a finalidade da reencarnação, que é evoluir. Joana de Ângeles também vai dizer que a criatura que está na Terra e não está evoluindo, ela está de forma equivocada na existência. Daí, a doutrina espírita nos convoca a fazer constantemente um balanço acerca do nosso comportamento, da maneira que estamos transitando nesse desenvolvimento moral, já que estamos nos afeiçoando a uma crença. A finalidade do desenvolvimento da religiosidade nada mais é do que nos conduzir a uma espiritualização. Se esta espiritualização não ocorre, qual a finalidade do desenvolvimento da religiosidade? Para que o saber da moral cristã, se esta não é aplicada no meu modus vivendi? Qual a finalidade de saber dessa excelente mensagem que nos foi enviada há mais de 2000 anos, quando esta não passa a fazer parte da nossa vida diária, em um trabalho de transformação contínua? Já que somos sabedores, como eu acabei de dizer, que estamos ainda arrastando períodos negativos das nossas existências, ainda estamos arrastando muitos delitos, muitos equívocos, e precisamos nos livrar desses equívocos para que alcancemos esta paz que a gente diz tanto querer, essa felicidade que a gente diz tanto almejar. E é o Espiritismo que vai dizer que esta paz, esta felicidade não está fora, está dentro. E aí se torna mais difícil ainda, porque nem na época de Jesus isso a criatura prestou atenção ou quis dar conta, quando ele disse que o reino dos céus estava dentro de nós. A doutrina espírita vai novamente relembrar o pensamento de Jesus e enfatizar esta mesma necessidade que cabe a nós analisar se ela está ocorrendo na nossa vida particular. Do contrário, nós estamos caminhando para a classe dos que dizem Senhor, Senhor, que ouvem demais a mensagem, discutem demais a mensagem, pregam demais a mensagem, mas não aplica. Então, qual é a nossa relação com esta crença, com essa proposta cristã? A criatura que se inquieta com isto, ela já está no caminho certo.
é exatamente o caminho que devemos trilhar. A criatura precisa, nesse processo evolutivo, fazer algumas paradas ao longo da jornada para perceber para onde está indo, com que velocidade, qual o caminho que está escolhendo, o que pretendes, quais são suas metas, já que nós somos portadores do livre-arbítrio. Deus nos concedeu, então eu preciso manejar esse livre-arbítrio da melhor maneira possível. E para fazer um bom manejo, eu preciso amar-me. A criatura que não se ama, se abandona e não dá muita atenção à sua trajetória. Caminha de todo jeito, pensa o que bem quer, fala o que lhe vem na cabeça e age da maneira que é guindado a fazer pelos instintos, pelas sensações. Não tem preocupação consigo mesmo. Não pensa, não para pensar na morte, que é um fenômeno biológico, que daqui a pouco vai nos alcançar e nos levar para uma realidade que já dizemos acreditar. Uma realidade espiritual. Há uma falta de preocupação, de inquietação, quando estamos envolvidos em imperfeições, em comportamentos negativos. Parece que isso é o comum que carregamos a vida inteira. E é isso é que leva a criatura, muitas vezes, a não fazer uma relação com a crença que se tem. Já somos espíritos bastante maduros, nós não estamos na fase lá do cristianismo nascente quando Jesus veio. Para nós a mensagem de Jesus era nova, mas agora ela já não é. Então, porém, se analisarmos, parece que ela continua nova. Parece que ela continua uma coisa belíssima. Porque dificilmente estamos conseguindo moldar esse comportamento nosso pautado nessa doutrina de Jesus. Por isso que todo encontro espiritual que fizermos, espiritual, ou mesmo na nossa vida cotidiana, por amor a nós, tratemos de parar um pouco, repensar sobre a vida, o que tens feito. Aprender a abandonar, a corrigir os outros, não nos interessa a vida moral dos outros. Nos interessa modificarmos para que, pelo nosso exemplo, arrastemos essas pessoas que queremos tanto mudar. Distanciemos de comportamentos, de melindres e desta predominância, sobretudo, do egoísmo e do orgulho. Essas chagas da humanidade que nos acompanham. E isso deve surgir com um comprometimento muito particular da criatura. Precisamos nos individualizar nesse sentido. Só você pode dar conta daquilo que você diz querer. No caso, a felicidade. A não ser que queiramos a felicidade e a paz da terra. Né? Isso, de uma certa forma, é só uma questão de trabalhar e perseguir as metas, né? Mas quando nós estamos falando dessa paz e dessa felicidade, bem, o trabalho é bem mais sério, porque envolve renúncias e sacrifícios, coisas que muitas pessoas não querem fazer. Querem receber as bênçãos, querem receber as graças, querem receber os favores, querem ter uma vida refeta de paz, perfume e flores, mas não quer pagar o preço. Aquele preço que marca, o único preço que marca, que atesta que a criatura realmente é cristã. Porque para muitos, ser cristão é da ordem da fala e não do testemunho. A época de Jesus, ele vai enfatizar esse Senhor, Senhor, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque Jesus compreendia a nossa dificuldade moral, que prossegue. Temos uma certa habilidade de nos apropriar dos conhecimentos e sair espalhando por aí afora. Mas em que pese internalizá-lo e transformar a própria vida, aí já é uma grande distância. Qual é o problema? O problema é que quando pensamos em seguir essa proposta de Jesus de forma mais profunda,
precisamos abandonar algumas coisas. E aí está o grande problema. Precisamos abandonar algumas coisas. Não dá para conjugar Mamon e Deus. Não podemos servir a dois senhores. Então, precisamos estabelecer uma escolha. Não dá para manejar entre o pensamento de Jesus e o mundo. É o que muitos religiosos vêm fazendo. E assim fica fácil. Frequentamos o centro tal dia, participamos de tais estudos, e lá fora continuamos do mesmo jeito muitas vezes, com comportamentos, com uma falta de atenção em modificar severamente algumas coisas, e vamos trilhando uma vida comum. Então, esta mensagem parece caminhar muitas vezes em nossas vidas pela margem, como alguém que se aproxima do oceano e acha ele belíssimo, mas não quer mergulhar. Fica na praia, olhando, percebendo a grandeza, a beleza, a profundidade. É o pensamento de Jesus. Que ficamos constantemente mergulhados nisso. Precisamos entender se à medida que nos aprofundamos no pensamento de Jesus, estamos aprofundando na mudança moral. Se isso estiver acontecendo, que bom. Que bom. A mensagem não está nos alcançando. Costumamos sempre falar que já se criou um hábito de quando as pessoas participam de um evento, de uma palestra ou de um congresso, uma semana espírita, por exemplo, as pessoas dizem que saem sentindo uma paz. E eu gostaria muito de perguntar, que paz é essa? Eu queria entender que paz é essa. Bem, é a paz promovida pelo evento? Ou é a sua paz? Bem, se for sua, ela vai continuar. Daqui a 2, 3 meses, vai ser do mesmo jeito. Ela continuará com você. É conquista tua. Quando sai da semana espírita, no último dia, sob a vibração da mensagem de Bezerra de Menezes, sais como? Em profunda paz e comoção. Continua? Até hoje? Não. Então não era tua. Era da palestra, era do evento. Sim, a questão é, aonde está a tua? Por que ela não aparece? O evento é só para instigar. Ou para dizer, prova. Provou? É bom, não é? Agora, vem e conquista a tua. Então, esta paz que as pessoas saem dizendo, senti uma paz. Será mesmo que nós, espíritas, que temos uma noção de quem somos e quão distante estamos da angelitude, será mesmo que teríamos que sair em paz? Ou cada vez mais inquietos? Quando estamos vendo uma mensagem que muitas vezes ela não consegue entrar. E ela fica no campo da contemplação. A palestra foi ótima, o evento foi maravilhoso. Para os espíritos desencarnados, o que é maravilhoso e o que foi bom? Não, a análise deles é outra. Como podemos pegar o exemplo aqui agora. Vocês acham que vocês vieram sozinhos? Que nós viemos sozinhos para cá? Não. Há espíritos do bem que estão junto conosco por uma finalidade só: ver a nossa melhora. A gente passa a semana inteira mergulhados em vários compromissos materiais. Vocês acham que eles iam perder essa oportunidade de hoje? Onde estaríamos sentados sem fazer nada pensando em Deus? De maneira nenhuma. Não é sempre que eles encontram tais sintonias para se vincular a nós. E eles se aproximam com só uma expectativa. Será hoje? Será hoje que esse indivíduo vai perceber a necessidade de mudar? E pelo pensamento espírita vai entender que já sabe bastante para fazer uma revolução no comportamento? Será se
neste dia, esta pessoa vai entender que precisa correr, pois o tempo urge numa reencarnação muito curta e deve cumprir o que veio fazer? Será se ela já sabe o que veio fazer? Evoluir, melhorar-se, tornar-se melhor, abrir o coração para a caridade, para quem sofre, despir-se das imperfeições, ou pelo menos começar a lutar, uma batalha interior interna, para extinguir estas mazelas que atraem em nós o sofrimento. Este é o interesse dos espíritos superiores. O nosso bom anjo da guarda certamente está do nosso lado, aguardando. Porque em questão de despertar a consciência, isso vai de cada um no seu nível evolutivo, no seu desejo de crescer. Eles estão aqui, esperando que no final da palestra, eles vão ver o que vai acontecer. E muitas vezes não acontece nada. Fala-se, a palestra foi boa, e daí? A palestra foi ruim, e daí? O que muda? Saí sentindo paz. Que paz? A sua? Ou a do lugar? Bem, se saímos e percebemos que não é nossa, alguma coisa não está indo bem. Porque estamos, pelo Espiritismo, sendo ajudados a conquistar a própria paz. Qual é o teu investimento neste quesito? O que faz para conquistar esta paz interior? Essa felicidade, o que tem feito? O centro espírita nada mais é do que um reforço, um estímulo, um apoio e setas. O espiritismo é uma seta dizendo, por ali. Eu diria que a mensagem de Jesus é o caminho, e o espiritismo é uma seta no meio do caminho. Vire a curva, siga reto, pare, não entre por aí. Mas o caminho Jesus já deu. Então, precisamos valorizar o presente. Nós estamos aqui e agora, sim. O que é que eu vou fazer desta noite? Será igual à noite do domingo passado? Como é que foi essa experiência espiritual? Mexeu, tocou, inquietou ou não? Ou nada aconteceu? E assim os espíritos, ao terminar a palestra, vão nos acompanhar. Vamos acompanhar Arilson, porque falou sem parar. Vamos ver, de tanta fala que ele diz, se ele está conseguindo sustentar esta proposta. Porque é esta a finalidade. Porque os maus espíritos, a estes estão lá fora, só aguardando a vibração baixar, a não ser que ela seja tua. Ela não baixa, ela vai ficar alta sempre. Porque o padrão vibratório que conquistou lhe dá condições de manter uma faixa vibratória elevada. Não significando que as entidades negativas não vão interferir, mas não vão atravessar-lhe. Porque tua proposta é firme. O teu objetivo de tornar-se um cristão, no mais profundo sentido da palavra, está constantemente contigo. Não és cristão na casa espírita, não és cristão no mundo. Então, sairás daqui firme. E por mais que essas entidades queiram atrapalhar-lhe, elas não tombarão esse estado vibratório. Mas já que se tivermos numa situação vibratória ou numa situação moral que não conseguimos sustentar o padrão, daqui a umas 3 horas mais ou menos, o padrão vai começar a cair. E eles aproximam e nos levam a dormir, no sentido de consciência. Dorme. Na outra palestra, é como se nós pegássemos um pouco, acordássemos um pouco, despertássemos, para depois, a intenção dos maus espíritos é essa. Depois, dorme de novo, até a morte chegar. Aí chegando, a gente leva. Então,
Como nós não sabemos o dia que vamos desencarnar, que pode ser hoje ainda, por que não? Alguém sabe o dia? Então, né? A qualquer momento. Então, por isso que Emmanuel vai dizer que urge, esse tempo urge, por quê? Porque não se tem na criatura um momento já marcado, é hoje, é amanhã, é daqui, não. Então é esta proposta que precisamos ter para fazer o grande mergulho dentro de nós. Você sabe quem você é? Sabe mesmo? Porque nós somos uma soma de personalidades vivenciadas em diversas reencarnações. Não dá para saber, não é? Mas se ensaias o mergulho para pesquisar-te, naturalmente começará a descobrir muita coisa acerca de você. E a partir daí vai desvendar um mundo desconhecido que precisa de reparos, que precisa de corrigendas e que precisa também de sustentação. Porque nesse mundo interior há virtudes. Todas elas estão em nós, que Deus nos deu, só que em sementes, em germe. Algumas estão crescendo, outras não. Faz este mergulho? Só para a gente ter uma ideia, Lorena aqui na abertura leu uma mensagem, Agenda Cristã, do livro Agenda Cristã. Só para a gente ter uma ideia de o que é um espírito quando ele quer ser realmente feliz. Ao término da leitura da mensagem, não precisaria fazer nenhuma palestra. A mensagem já dá o caminho. Aquele livro, só aquele livro, já lhe norteia toda a existência. Eu digo mais, existe uma mensagem de Joana de Ângeles, uma mensagem, que ao lê-la, ninguém precisaria de mais nenhum norte para modificar a própria vida. Então o que é que está faltando? É conhecimento demais? Não, isso já está extrapolando. Porque é ela que vai dizer. A criatura está ansiosa para aprender mais e mais e mais, quando já sabido, ainda nem pôs em prática. Diz ela. Então, uma página para o espírito que quer, não precisa de mais nada. Então a questão é, como o próprio André Luiz vai dizer, uma semana de espiritismo, veja só, uma semana. Com os conhecimentos que a doutrina nos dá, uma semana já lhe daria total condição de fazer a sua mudança e a sua melhoria. Estamos esperando o quê? Então, não é uma falha da divindade. Já temos conhecimento demais o que está acontecendo. Agora os espíritos estão esperando. Porque enquanto o mundo estava na ignorância, tudo bem, mas quando chegou o espiritismo, falou, o problema é a ignorância? É a questão de saber de Deus, das leis? O problema é saber, é a ignorância do saber desse mundo espiritual? Acabaram os dias da ignorância. Varrerá a terra. Os espíritos vão alcançar todos os pontos do globo através da mediunidade. Ninguém vai poder dizer que não ouve, que não ouviu, que não soube das informações necessárias para estabelecer uma mudança radical. Bem, a mensagem já está posta. Agora ela está sendo repetida. Repetida. Agora só falta o mundo superior, só aguarda o movimento daqueles que já não estão mais na ignorância. Sim, o problema era a ignorância, pronto, acabou. Agora vem. Não, eu não quero ir. Como não? Precisa deixar, precisa abandonar. Não dá para fazer um conchavo? Dá para laicar?
Dá para ir ao centro hoje, orar, fazer as orações e depois ir para dentro de casa maltratar o outro? Ou desrespeitar alguém no trânsito? Ou manter o vício que carregas? Bem, aí fica bem fácil. E nós não estamos mais numa época onde, diante de tanta luz, querer criar ou querer guardar-se na sombra. Não dá. Então, precisamos examinar que esses gigantes da alma, ela só vai colocar como gigantes por conta do tamanho da sombra que ainda carcome as estruturas da criatura humana. Está dizendo, está enorme. O que é que está levando o mundo a este caos? Não é a questão geológica da Terra. Somos nós. O mundo está em crise, é a criatura, ela não quer, no sentido geral da palavra, claro, existem suas exceções, mas a humanidade não quer Jesus. Não quer. Fala dele, louva ele, pede a ele, respeita ele, mas não quer relação com ele. Não, eu seguir não quero, mas eu gostaria muito que o Senhor viesse aqui me ajudar nisso, naquilo. Ah, minha vida é tão difícil, olha, eu quero, Senhor, obrigado, me ajude nisso, me ajude naquilo. Tudo bem, obrigado, o Senhor é o mestre, é o salvador, é o psicoterapeuta, é tanto nome. Como se Jesus estivesse procurando um título para ser chamado. Ele não está interessado em ser lembrado. Ele está interessado em que se lembre do que ele deixou, porque a mensagem não era nem dele, era de Deus. Era uma mensagem que ele se apropriou para tornar-se quem é. Então, ele não está interessado em quem lembra dele, em quem não lembra. Gente, por favor, a mensagem. Porque ela já vai para daqui um dia a gente já está falando. Há 3.000 anos atrás, há 7.000 anos atrás, um homem falava. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não. Aqui não. Agora não. Depende de cada um de nós. Repensar, reavaliar. Estou indo bem? Sim. Posso acelerar mais. Posso me empenhar mais, posso lutar mais, porque eu vim melhorar-me, eu não posso sair do jeito que entrei, ainda mais se eu já sei para onde deve ir. O que é que eu vou dizer? E lembrando a palestra que eu fiz no Maria de Nazaré, eu criei mais ou menos uma historinha, só para a gente ter uma noção. Um de nós desencarna. Claro que vai demorar muito. E aí a gente chega no mundo espiritual, os espíritos nos recebem. Seja bem-vindo. Vou fazer de conta que fui eu. Tira a madeira. E aí eu cheguei. Ô, Arilson, tudo bem? Tudo bem. De onde você vem? Eu falo da Bahia. Que beleza. Você mora em que cidade lá? Vitória da Conquista. Não acredito. Sério? Então, imagino que você deve ser uma pessoa muito iluminada. Como assim? Eu sei que aquela cidade, há muitos anos, para você ter uma ideia, em cada mês tem 2 jornadas. Os espíritos visitam aquela cidade constantemente. São 2 jornadas espíritas todo mês. E pasme, deixa eu te dizer, você não vem daquela cidade que tem uma semana espírita, onde um dos espíritos mais evoluídos que pairam sobre o orbe terrestre manifesta e chama as criaturas para seguir Jesus? Aí eu já estou no chão, né, com a cara no chão. É lá mesmo. Lá. Então eu tenho certeza, não é lá que tem mais, se eu não me engano, 27 ou 26 centros espíritas? Eu falo, lá, você deve estar no lugar errado, pode subir, porque com tanta oportunidade, né? Ou melhor, com tantos chamados, está fazendo o que aqui?
no umbral, que é o meu caso, né? Eu cheguei logo lá. Falou, está fazendo o que aqui? Me diga, me explica o que foi que aconteceu. Porque uma cidade que recebeu tanto esclarecimento, todo mês, o que justifica? Como poder dizer, não enxerguei, não tinha uma luz, um farol? Como não? E aí? Nós estamos numa região bastante iluminada pelo mundo superior. Isso é fato, todos nós sabemos. Essa cidade, ela está bastante envolvida em grandes investimentos espirituais. Basta ver a Semana Espírita, onde entidades elevadas de todos os cantos se reúnem em 7 dias para operar trabalhos riquíssimos de espiritualização de uma massa enorme de espíritos, onde nós estamos inseridos. Então, o que é que está acontecendo? Não é mais falta, não é mais ignorância, não é mais falta de luz. É o que mesmo? Tem alguma coisa que a criatura precisa dar conta. Precisamos descobrir do que se trata. Já era para eu estar vencendo ciúmes, invejas, ódios, intrigas, ressentimentos, mágoas, egoísmo. Já era para eu estar nesta batalha de superar vícios, maledicências, pensamentos perturbadores continuados. Já era para eu estar envolvido na caridade como a grande bandeira para me resgatar no desenvolvimento do amor. Bem, por que não está acontecendo isso? Por que não? O que nos emperra? O que nos dificulta? O que é que está dificultando ir? São perguntas que podemos fazer. Por que você não vai? Porque ele disse, olha, quem quiser vir após mim, vem. Parece que muita gente não quer. Porque ele vai enfatizar o livre-arbítrio, né? Quem quiser. Parece que muita gente falou, vai com Deus, Jesus. Não é? Precisamos pensar, diante de tanto investimento, eu estou nesta labuta comigo. Eu gosto mesmo de mim. Bem, o espírita, quando a gente fala de alto amor, o alto amor entra numa outra classificação. O espírita que se ama põe a vida espiritual acima da material. Não significa que abandona a segunda, mas a meta primeira é a espiritual. Às vezes, não precisa necessariamente estar frequentando, às vezes não tem nem condição de frequentar, mas a questão não é onde você está, é como você está. Porque há pessoas que estão frequentando e não estão aqui. Participam, estão na casa, mas internamente não está. Então, onde nós estivermos, é que nós vamos definir quem somos. Cristãos, que temos fé nessa proposta posta para nós e que é repetida toda semana, é isso que nós precisamos refletir sempre, para que a gente se mantenha sempre alerta, entendendo que a nossa maior demanda não é fora, é dentro. Você sabe quem você é? Se não, se apresente e tenha um relacionamento sério contigo, porque as oportunidades são diversas. Não perca tempo no trabalho que deves fazer. Não pode sair do jeito que entrou. Podes fazer muita coisa. Pode sair da terra, como nos ensina Eurípides Barçanufo. Não saia da terra deixando tão somente uma lápide fria com sua data de nascimento e da desencarnação. Faça alguma coisa. Você pode, nós podemos, somos filhos de Deus. Sim, o que é o Espiritismo na minha vida?
o que é o Espiritismo, que doutrina maravilhosa, que bênção, que bom. Eu conheço as 5 obras da codificação. Eu conheço no ESD. Não, eu estou falando ler os livros, já leu? Porque depois do ESD, muita gente acha que tá bom. Mas o compromisso que nós temos com o Espiritismo é diretamente com o Espiritismo. Então, já lemos as 5 obras da codificação, as 5, já leu todas, porque dizemos que somos espíritas. Já as leu ou não? Se não, qual é a sua relação com o Espiritismo? Qual é? Primeiro começa por aí. Não li. Alguma coisa está errada. Como é que você pode defender uma coisa que você não sabe? Porque é por conta disso que nós estamos escutando tantas aberrações que estão saindo nos atendimentos fraternos de muitas casas espíritas. Pessoas que não conhecem Espiritismo, dando orientações, atordoando pessoas. Só um ponto. Fecho o parênteses que eu nem abri. Então, conhece Espiritismo? Porque você precisa conhecer para cuidar de si. Conhece, estuda, ou continua ainda na internet interpretando que aquele texto que está lá é de André Luiz só porque tem um nome embaixo. Esses dias eu vi a música Imagine, mas é que é traduzida, e embaixo Emmanuel. E aquele, mais de 500 curtidas. E era um Facebook de um espírita. Estava todo mundo lá. A música de John Lennon e Emmanuel lá embaixo. E chegam cada mensagem pelo WhatsApp de Chico Xavier. Tudo mentira. Tudo invenção. Sim, como é que a gente vai separar o joio do trigo? Diga aí, sem conhecimento. Falar, não, esse linguajar aqui, quando recebemos uma mensagem faz tempo, pelo WhatsApp, e muita gente espalhou essa mensagem, onde um discurso de Chico Xavier, quando ele chama, eu não vou lembrar muito bem o nome, mas ele vai chamar as mulheres de vida, as meretrizes, como um nome bem chulo. E os espíritas, e muitos espíritas divulgaram a mensagem. Não conhece Chico Xavier? Que nunca colocou um nome chulo na boca, muito menos para denegrir ninguém. Um centro espírita, uma certa vez aqui em Conquista, estava começando o espiritismo. Divulgou uma mensagem dada de Bezerra de Menezes, num evento, uma mensagem que eu, ao ler, disse, nunca foi Bezerra de Menezes, porque era uma previsão de um futuro para o país dos piores possíveis. Espírito superior não faz previsões, muito menos negativas. E o que é isso? E todo mundo comungando na casa espírita, que tem o nome de casa espírita, comungando a mensagem. Eu falei, não acredito. Para depois de um mês, Bezerra de Menezes mandar uma mensagem para o Divaldo dizendo que aquela mensagem não era dele. A mensagem seguia só um pedaço, dizia assim, olha, no ano de 2020, não sei quanto, não terá uma família que não tenha um indivíduo com AIDS. Pronto, Bezerra de Menezes, né? Promovendo o terror. A combina, não é? Promovendo o terror. E isso é o de menos, porque é todo um texto espírita. Amai-vos, não é? É a grande carência nossa. E achamos, muitas vezes, que o problema está aí, não é? Mas estamos vendo que temos que também rever o segundo pedido. Instruí-vos. Porque tem muito espírita de romance, que sabe tudo da obra de André Luiz, e de Emmanuel, de Manuel Flamengo de Miranda. Sim, e aí? Então, isso é importante nos instruir para nós. Você é espírita? Aproxime-se da codificação espírita, leia, repita várias vezes. Leia tudo que seja sério dos grandes
nomes do Espiritismo, leia, se aproprie dessa verdade, fortaleça em você. Precisamos fortalecer essa crença em nós, para que tenhamos convicção na hora de mudar, na hora de escolher entre o que é certo e o que é errado, poder dizer, eu vou escolher esse certo. Porque dentro do que eu estou aprendendo, dessa verdade que há de me libertar, me mostra que o caminho é por aqui. Então, criemos uma relação com o Espiritismo particular, muito cuidado com esses envolvimentos do Espiritismo em grupo. Muito cuidado. Tenha um compromisso primeiro com o Espiritismo, com você. Depois com o grupo. Porque começa um grupo a fazer um trabalho. Ou vai estudar qualquer coisa, e junta um grupo, que maravilha, e vamos estudando, e todo mundo, e uma beleza. Aí sai um, sai outro, acaba. Aí a pessoa, por que você não continuou na proposta? Porque todo mundo parou. Venha para a casa espírita buscar o Espiritismo para você. Para você. Se instrua, se aproprie desse conhecimento, para que no tempo certo você seja convocado. Olha, você vai ter que levantar da cadeira. Agora vai ter que trabalhar. E a gente sempre imagina que no futuro não vai ter palestras assim. Uma pessoa em pé e as outras sentadas ouvindo. Os salões estarão vazios. Porque todo mundo está na lida servindo. Não há tempo para ouvir o que já se sabe. Agora é a era da aplicação do que se sabe. Então não terá mais. A não ser para os que estão vindo na retaguarda, que ainda precisam saber algo para fazer. Mas a realidade é que já sabemos, não é? Já sabemos. Então, é importante perceber que a aproximação com o Espiritismo é para nos preparar, porque a Terra está precisando de gente. A regeneração está precisando. Quem se candidata? Olha, não, aqui só se pede resistência moral. Tem? Tenho. Então vem. Agora, se não tiver, porque nós precisamos de pessoas à frente para sustentar o bem, quando as trevas ainda nem ensaiou os seus ataques ao mundo que vai ser de regeneração. Ela ainda nem ensaiou. Ela está tentando arrastar até os espíritas. De que forma? Tirando eles do espiritismo? De maneira nenhuma. Levando os espíritas a enlouquecerem? De maneira nenhuma. Segurando ele onde ele está. Estacionando ele. Envolvendo ele em muita distração, ó, para ele não sair daí até desencarnar. Porque estacionado promove um grave prejuízo para si. Então, ou ficar meio que envolvido no estacionamento do saber, e toda semana estuda, e toda semana estuda, e toda semana estuda, e toda semana estuda, e só. Esquece que a cada um segundo suas obras. Obras. É aí. Sustentemos em obras. Porque o saber já está bom demais. O já sabido ainda não foi nem posto. Então vamos fazer isso. Entrastes no Espiritismo para quê? A princípio para sanar uma grande dor, uma grande aflição, receber o norte, uma diretriz. Sim, agora já recebeu. Vai fazer o quê? Não, eu vou continuar no mesmo lugar. Não, mas recebestes para passar à frente. Olha, porque atrás de ti vem gente bem pior. Então, não se concebe o cristão espírita sem servir. Mas não é esse servir ali, acolá, não. É viver, fazer da sua vida um constante serviço onde quer que você esteja. E se inicia dentro de casa, vai para o trabalho, vai para a vida, vai para todo canto.
Então, se eu não me engano, o nosso colega que nos deu carona disse que é 60 anos, né? Esse ano, de Antônio Cruz. Que bênção! Uma casa manter as suas portas abertas por tanto tempo. Tantas almas aqui já foram ajudadas, amparadas e continuam ajudando a muitas. Então, se você é frequentador da casa, se você está visitando, olhe a oportunidade. Se prepare para tornar-se um trabalhador dessa instituição. Comece por aí, ensaiar. Está faltando gente trabalhador. Eu sou presidente de uma casa espírita. A gente se relaciona com as outras casas. Está faltando trabalhador. Pessoas que querem coordenar um EJA, um TE, um trabalho social, uma coordenação de grupo, um trabalho. Está faltando. Não pense que tem muita gente, não. Falta. Agora, o que é que está cheio? Muita gente precisando. O sofrimento está aumentando, mas Jesus aguarda os candidatos para servir. Que essa reflexão nos toque. Nos toque. Estamos todos juntos nessa busca de aprimoramento interior, para sairmos daqui bem diferentes, sobretudo elegendo a caridade como a grande bandeira das nossas vidas. E assim poderemos deixar na terra a nossa contribuição. Quando vermos a regeneração montada, a gente vai poder olhar e falar: ó, veja ali, é o meu tijolo que eu deixei lá na construção. Não é? Estamos passando. Não vamos provar nesta os sabores da regeneração. Estamos provando a crise. Mas, lá na frente, poder dizer: olha, nem participei deste momento que está acontecendo agora, mas veja lá, ó, quando eu estive lá, eu deixei um tijolo que sustenta a obra. Sem ele, o muro fica incompleto. Então, qual é a tua obra? O que está fazendo por este mundo? Vai passar assim, indiferente? Não, faz alguma coisa. Faz alguma coisa por este mundo. Como o óbolo da viúva. O que podia fazer, o que podia ofertar, ela ofertou. E Jesus disse: vê, ela deu sem nada ter. Então, se achas que tem pouco, estás no caminho certo para doar o máximo. De Joana de Ângeles. Então, que saiamos daqui pensando: eu preciso fazer mais. Eu preciso sair deste processo tão somente de estudar, ouvir, meditar. Não, agora é a hora de eu aparecer neste mundo como um protagonista e não um coadjuvante. Muita paz.